Deus, paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos vocês. Eu quero fazer uma leitura com os irmãos no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18 em diante. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Que bênção ter você aqui, irmão. Você pode ter certeza que você está no melhor lugar, que é estar junto da presença de Deus, né? Muito importante para nós, tá bom? Gênesis capítulo 2, versículo 18. Muito importante para a sua família, muito importante para os nossos relacionamentos, nosso casamento, nossos filhos. E a gente inicia hoje, né, uma série de pregações que vão totalizar aí 3 pregações falando sobre família, um projeto de Deus, né? Vamos entender aqui, em nome de Jesus, aí esses fundamentos aí, essa essência aí da família, tá bom? Gênesis capítulo 2, versículo 18, eu vou estar lendo aqui na NVI. Os irmãos podem acompanhar aí também, tá bom? Diz assim a palavra: Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado o homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse-lhe então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Eu quero orar com você, que Deus possa abençoar a minha e a sua vida, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te dar graças pela oportunidade da gente poder estar reunidos aqui no teu nome, Senhor. Que o Senhor possa preparar nosso coração, Senhor, para te ouvir nessa noite. Que o Senhor tenha a nos dizer ao nosso coração. Que nós possamos estar atentos, ser bem-aventurado, como tua palavra diz, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Teu Espírito diz à igreja. Que o Senhor fale conosco conforme tu queres. Usa a minha vida como instrumento em tuas mãos. E que a gente seja aperfeiçoado pela mensagem direta do Senhor para nós. Que o Senhor, no nome de Cristo, perdoe o nosso pecado, perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos delitos diante do Senhor e nos ajuda a estarmos junto ao trono da graça, junto aos pés da cruz, junto a Ti, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa tocar em nós. O melhor de tudo aqui, Senhor, é a Tua presença, é quando o Senhor fala conosco. Por mais que tantas coisas sejam importantes, Pai, para nós, mas o Senhor é a parte fundamental para a nossa vida, para a nossa família. Nos ajuda a aprender de Ti, nos ajuda a ter clareza sobre o que o Senhor quer falar conosco. Que o Senhor seja glorificado através de tudo, Senhor, aqui. No nome de Jesus, nós já Te adoramos, celebramos a Ti. Que o Senhor, pela palavra, seja entronizado, Senhor, no nosso coração, com a nossa vida, no nome de Jesus. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, Senhor, com a Tua presença e Teu Espírito Santo em nós, e possa tocar em nós e nos quebrantar e levar a fazer a Tua vontade nessa noite. Que o Senhor afaste de nós toda a ação do maligno, coisa contra a nossa vida, contra cada um de nós, e que o Senhor seja glorificado através de tudo, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Senhor. Te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem ficar à vontade, em nome de Jesus. Irmãos, o tema de hoje vai estar ali exposto ali para os irmãos poderem acompanhar também alguns pontos importantes. Mas a gente falar sobre família, um projeto de Deus, é muito importante para que você fique atento, porque às vezes a gente se perde, irmãos, em relação a esse projeto chamado família. E eu quero só relembrar aqui os irmãos que até falei recentemente no noivado, né?
duas instituições criadas por Deus, se chama família, a primeira, e que é um protótipo, vamos dizer assim, é uma base, é uma referência do que é a igreja, que é outra instituição também criada por Deus. Então, família é a primeira instituição criada por Deus, um projeto, ou seja, um projeto do céu na terra, e igreja, um projeto no céu, na terra também, que é uma referência do que é família, família de Cristo, né? A noiva de Cristo. Eu quero ressaltar para os irmãos que é por isso que tem tanta complicações, irmãos, em relação à família, porque não é um projeto que vai ser falido, por mais que venha estar muita coisa bagunçada aí. Mas é um projeto que irmãos, é duradouro. As coisas de Deus, elas não duram pouco tempo, elas são duradouras, elas permanecem para sempre. Elas seguem em continuidade, porque não é projeto do homem que hoje começa, amanhã termina, e tem suas variações, suas limitações. É um projeto, irmãos, do eterno para nós. E quando a gente olha e pensa, eu fiz duas perguntas importantes, provavelmente os irmãos vão acompanhar aí também. Eu me perguntei o seguinte, irmãos, se família é um projeto de Deus, onde é que iniciou esse projeto? A gente no meio cristão, a gente sabe do aspecto da criação, né? E eu também me perguntei o seguinte, quem é o autor desse projeto, né? A gente afirmou que família é um projeto de Deus, mas será que não teve outra pessoa que idealizou essas coisas? Que idealizou relacionamento, casamento? Será que não foi um filósofo? Será que não foi os primordiais? Será que não veio lá da história um homem, sei lá, na caverna, os primórdios ali, enfim, quem idealizou o relacionamento, casamento, família? Quem patenteou isso, irmãos? De onde iniciou esse projeto? Por que esse projeto nunca é desfeito? Quando a gente olha em massa em relação ao universo, né? Todo mundo tem família. Todo mundo surge de um casal. Homem, mulher, macho, fêmea. Até os animais têm isso. Por que esse projeto vai além, né? Atemporal, há tantos anos e séculos e permanece? Aí a gente consegue responder da seguinte forma, irmãos. Em Gênesis 2:18, olha que interessante. O texto vai dizer, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, eu farei para ele alguém que o auxilie e que lhe corresponda. A pergunta que fica é, quem foi que fez, né, o homem e a mulher? E nós sabemos da resposta. Qual é a resposta, irmãos? Deus. Foi o homem que fez o próprio homem. Quando a gente é casado e gera filhos, o filho é meu, o filho é seu. Foi algum filósofo, foi algum, sei lá, um animal, um ser intranscendente, foi lá, sei lá, de outro planeta. Não, quem fez foi Deus. Eu pergunto aos irmãos, em termos de ousadia mesmo, e levar você a pensar, você já viu alguém falar que gerou uma outra pessoa, que não, vamos dizer assim, para os irmãos entenderem o que eu vou colocar aqui, você já parou para pensar e viu alguém dizendo assim, por exemplo, um homem se dizer assim, eu criei uma mulher, como Deus fez? Pensa, nunca existiu alguém dizer assim, olha, eu fiz a primeira mulher no mundo que existe, fui eu que fiz. Será que você já ouviu algum filósofo, algum historiador, alguém dizer isso? Irmãos, para a gente afirmar isso, tem que ser algo verdadeiro e comprovado. E a gente olha em toda a história, literatura, que você imaginar, livro, irmãos, ninguém falou isso porque ninguém fez. A gente faz algo que a gente, né, de fato aconteça. Mas quando a gente olha para as escrituras, tem uma pessoa que diz assim, como está escrito, né? E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, assim também como criou a mulher. Então ele que é o autor do casal que vem ali e procede toda a família. Então não tem outra ação, não tem outra pessoa, não tem outro projeto, não tem outro nome, Deus que fez isso. Então o projeto é de Deus, o projeto não é nosso. O projeto não é humano, o projeto não é de nação, o projeto não é cultural, o projeto não é de cor, de raça, o projeto é unicamente idealizado e patenteado pelo próprio Deus. Tem um outro texto que vai dizer, esse versículo 28, aí nesse mesmo texto aí que está projetado, né, que Deus, além de ter criado homem e mulher, Deus disse multiplique, sejam fecundos. Deus deu uma ordem, né, para vir deles ali vidas. Encham a terra, né? Dominem ali os animais, tal, a missão, o propósito deles.
Mas Deus diz assim, olha, multiplique. Então essa ordem é do Criador, irmãos. Essa ordem não é de nada, o projeto não é de ninguém, é totalmente dele. A ordem do projeto família é ele que fez, ele que idealizou, não tem outra coisa. Agora, Deus criou, irmãos, perfeito. Deus criou o projeto de Deus foi tudo perfeito, foi o ideal, ele fez algo a pleno. Um homem e mulher perfeito, os filhos vieram de maneira perfeita. Onde é que entra o problema, irmãos? O problema entra que o ser humano, nós alteramos tudo. Nós alteramos o projeto de Deus. Como? Eu vou te explicar aqui através de alguns levantamentos de dados. Olha que interessante, fui pesquisar aqui, tem uma reportagem para os irmãos entenderem. O primeiro casal de pastores, né, declarado aí gay, segundo uma publicação da Extra Globo, né, em 2011, que foi até aprovado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, no Brasil, desde 2011. Eles começaram a se relacionar em 2009 e idealizaram isso, são pastores de igreja e já tem várias denominações, e eles consideraram o padrão deles dessa maneira, mas Deus tinha um padrão, Deus tinha um projeto, Deus tem até hoje, mas foi totalmente alterado por outros tipos de projetos. Outros projetos foram idealizados, né? Qual foi o projeto de Deus? Era o que? Homem e mulher. E sejam fecundos, multipliquem. Aí a gente vê aqui um outro projeto, uma outra ação, outras pessoas. Estava pesquisando, irmãos, olha que caso chegou a nós como ser humano, para você entender, muito importante isso. Tem uma pesquisando um dado, irmãos, um fisiculturista, né, ele se casou com uma boneca. Não sei se vocês já viram isso, está ali em 2020, algo até recente, né? 4, 5 anos aí aproximadamente. Irmãos, um cara bonito, podemos dizer assim, né? Um cara bonito, um cara, né, corpo físico e tal, aquela coisa, cuidado e tudo mais. Lá no Cazaquistão, irmãos, casou com uma boneca sexual, pra vocês terem uma ideia. E casou literalmente, irmãos. Eu te pergunto, o que é que está acontecendo conosco, com seres humanos? Por que essas alterações estão acontecendo? Porque desde quando isso veio acontecer? Por que a gente tem tantos problemas e tanto caos, irmãos? Fui pesquisar mais um pouquinho, irmãos. Tem aí uma notícia do Globo, né, em 2024, do ano passado. Vocês acreditam? Eu não sei se você já viu essa reportagem, mas uma mulher casa consigo mesma. Brasileira anuncia divórcio, me cobrava muito, né? Essa reportagem, casou na Inglaterra, né? Hoje mora na Inglaterra, uma brasileira que casou consigo mesmo. Aí qual que é o projeto? São duas pessoas que se tornam uma, e a gente vê uma pessoa só casando consigo, e eu não sei como é que é isso. Mas é um padrão que escolheram, projetaram. E pode observar que é interessante, né? As cadeiras ali não tem ninguém. Eu não sei como é que foi isso, eu não sei como é que foi tudo que aconteceu. E depois pediu divórcio de si mesma. Consegue perceber, irmãos? Os padrões, as coisas erradas. Outra notícia de padrões que hoje tem, que não é o projeto de Deus. Ex-modelo se casa com um cachorro, ao vivo na TV. Irmãos, isso aí veio na reportagem da Extra Globo em 2019. E isso foi real também. Uma mulher casa com um cachorro. Tem uma brasileira também, salvo engano, aqui em Pernambuco, que também casou com um cachorro. Eu não trouxe essa reportagem porque tinha foto só do animal, mas foi algo verídico, algo real. Uma pessoa casou com um cachorro. E para você ter uma ideia, o que leva essas pessoas a fazerem isso? Boa parte dos casos, para os irmãos entenderem, frustrações com outras pessoas, erros. Homem, mulher, casamento, divórcio, separação, problemas. E a frustração vem, é melhor alguém que não me cause problemas. Então é melhor casar com um cachorro. É melhor ter um projeto mais fácil, que esse projeto de Deus é muito trabalhoso. Um outro dado importante que eu trouxe aqui para os irmãos, que envolve agora filhos, né? Irmão, segundo o site aí, uma matéria, né, Gazeta do Amapá, diz que a epidemia de bebês reborn, né, que é uma onda que está tendo aí no Brasil, né, um fenômeno ou um problema de saúde pública. Um cara postou hoje, profissional da área da saúde, ele postou em relação ao Dia das Mães. Pois é, irmãos, eis a questão. Será que ajuda uma pessoa que perdeu de repente um filho ou complica mais, né?
Será que a pessoa precisa entender a perda, aprender a lidar, ou ela tenta fazer ali alguma coisa? Por que eu trouxe isso, irmãos? Os irmãos conseguem perceber? Aí eu quero que os irmãos pensem um pouco. Que as coisas estão alteradas em relação ao projeto de Deus. Está tudo alterado, irmãos. Eu não entrei aqui, eu deixei para o dia 31 a gente falar um pouquinho sobre isso. Mas olha só, é muito comum até a forma de intimidade do casal. Tem um monte de coisa aí que roubou o que Deus entregou ao homem e à mulher, né? Você vai ver loja aí de instrumentos, estimuladores aí para homem e mulher, um monte de coisa, boneco, como a gente viu ali, que atende como se fosse uma mulher, o desejo, a satisfação do homem. Vou deixar isso para o dia 31, no nosso jantar que a gente vai ter em relação ao casal. Mas para os irmãos perceber, irmãos, está tudo alterado. E aí é proveniente de quê? De vários problemas. Vários problemas vêm em virtude disso. Vem desordem, problema emocional, transtorno. O que você imaginar vai vir, irmãos. Porque fugiu do ideal de Deus, do projeto de Deus. Fugiu do que Deus criou em essência, idealizou. Fugiu de tudo. Toda vez que a gente altera algo que vem de Deus, coloca como a sua vontade para nós, vem problemas. Vem problemas. Deus idealizou homem e mulher, casal, forma, né? E aí vem os filhos. Se a gente altera essa ordem desse projeto, os pilares do projeto, o negócio começa a bagunçar. E aí eu quero compartilhar com os irmãos 3 pontos importantes para a gente poder pensar, irmãos, qual é o projeto de Deus ideal para a família? Qual é? Qual que é o projeto, né, ideal de Deus? Como é que ele pensou a construir a família, idealizar a família? Eu compartilho com os irmãos Gênesis 2:18. Primeira coisa, irmãos, o projeto ideal para a família é ter Deus como base. Eu queria que você guardasse isso. Eu preciso que a minha família tenha Deus como base. O versículo 18 que nós lemos vai dizer assim: então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. Irmãos, quando a gente percebe que, olha que interessante esse pano de fundo para a gente entender. O ser humano, ele foi criado no 6º dia. Creio que os irmãos lembram muito bem disso. Sendo que as coisas foram criadas, né, dia após dia, até chegar ao 7º dia, Deus descansar. A gente percebe que os peixes e as aves do céu, elas foram criadas a partir do 5º dia. E no 6º dia vem os seres terrestres, e depois vem o homem e vem a mulher, e no 7º Deus descansa. Sendo que para todos os animais que Deus criou, tinham o quê? Macho e fêmea. Aí chega no 6º dia, pensa Adão olhando os animais, porque ele ia ter que dar o nome aos animais e ver os animais, administrar tudo isso, né? O jardim de Deus, né? O Éden, a casa deles, a visitação de Deus ali. Todo mundo tem um par, homem e mulher, macho e fêmea. Aí chega o homem, tá só o homem sozinho. Aí a pergunta que fica pra gente pensar: será que Deus esqueceu do homem? Será que Deus falhou? Será que Deus errou ao criar macho e fêmea todos os animais? Imagina Adão vendo lá as aves, tinha um par. Vê lá os seres terrestres andando em par, né? Como entrando na arca ali, um par de cada seres ali. Imagina Deus, até os peixes, irmãos. Agora pensa Adão olhando para si e se vê sozinho. Cadê alguém parecido comigo aqui nesse negócio? Será que Deus falhou? Ou será que Deus tinha uma visão e tinha algo caprichado quando a gente olha para Adão, em relação ao propósito que Deus tinha para fazer e para nos ensinar algo que você precisa entender aqui hoje, se de repente você esqueceu? Irmãos, quando a gente vai olhar, Deus pega Adão, a gente sabe disso, e faz dele ali a sua companheira, né? Retira dele mesmo de uma parte. A gente vai ver aqui um princípio importante sobre isso. Mas a gente olha que Deus estava caprichando em Adão. Mas primeira questão é: a família procede primeiro de Deus e não de si mesma. Família, filhos, vem, toda essa composição não é do homem e da mulher em si, mas vem primeiro do Supremo, do Criador. Você consegue perceber que quem faz é o autor do projeto. Deus, ele não vendeu o projeto dele para nós, ele deu o projeto para nós. E a gente pegar um projeto pronto é a gente dar continuidade e cuidar, porque o projeto não é meu, o projeto é de Deus. Você consegue entender isso? O projeto não é meu, Deus ele não me vendeu. Paulo, toma, eu tô vendendo a você o meu projeto, portanto.
e você comprou e você faz o que você quiser. Não, ele pega o projeto chamado família, eu e minha esposa, e gera os filhos e as minhas filhas que estão ali, o que Deus tem para nós, mas ele deu o projeto família para todo ser humano. Então logo o projeto de Deus é uma dádiva, é um presente. Não é algo que você faz dele o que você quiser. Não é algo que você altera os princípios e faz os seus princípios. Segue suas linhas, segue suas idealizações. Casa com cachorro, casa com gato, tem filho de boneco, tem sei lá o que, mulher, homem. Não é assim, irmãos. Os padrões de Deus não são assim. Pode ser o seu padrão, mas não é o padrão de Deus desde o início. Aí quando a gente olha isso, por que ter Deus como base num projeto é importante? Porque o projeto é dele. Porque é ele quem fez. Irmãos, ele que fez homem e mulher. Ele é o dono. Ele é Senhor. Antes que você pensar que você casou e você disser assim, olha, minha esposa é meu esposo. Antes de você dizer isso, lembra que teve alguém que fez a sua esposa e seu esposo. E não foi nem seus pais em si. A vida foi gerada por autor que deu permissão para que aquela vida existisse. Quantos casais estão tentando ter filhos aí e não conseguem? Porque o autor ainda não permitiu. Ou por alguma complicação, ou por alguma questão. Mas Deus é quem faz, irmãos, idealiza todo o projeto, toda a construção, a estrutura, as pessoas, o que vem a partir dali. Deus é quem sustenta, irmãos. Salmo 127, se os irmãos lembrarem, verso 1, ele vai dizer que se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Irmãos, pensa você na construção da sua casa. Eu não tenho ainda, eu vou casar. E eu vou construir a minha casa. A minha casa no sentido de família. Na casa, estrutura, tijolo, cimento, não. Casa, família. Agora pense, você quer ter um projeto inútil? Então ande sem Deus. Porque o texto está dizendo, é um fundamento isso aqui, irmãos. Que não adianta, é inútil a gente construir uma casa sem Ele. Porque a casa, projeto, homem e mulher, provém de quem? Dele, porque foi Ele que idealizou. Eu não quero construir uma casa fora de Deus. Eu não quero construir o projeto de Deus fora do projeto fora dele, da vida dele. Porque é o Senhor quem sustenta. É o Senhor que faz prover a todas as coisas. Ele é provedor. Salmo 127 fala sobre isso. O Senhor é quem dá segurança. Irmãos, pensa na gente na Covid. Quando a gente passou lá em 2020, alguns anos ali, aquele perrengue, aquela coisa toda, aquilo ali foi uma prova que a gente pode ter o que for e ter dinheiro, riqueza, qualquer coisa. Mas se Deus não permitir, ou permitir ou não a ação em qualquer coisa do ser humano, a gente não sai nem de casa. Nada é feito fora de Deus, irmãos. Ali provou o quanto nós somos pequenos e limitados. A gente não tem como passar de nada se Deus não for presente. Então Deus é quem dá segurança, Deus é quem permite a multiplicação dos filhos. Irmãos, de verdade, tenta fazer um projeto fora do Senhor. Como Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. É certo que esse projeto vai ser um projeto falido. Você pode ter uma grana, rico, sei lá o que for, bens, materiais. Mas de repente se você for infeliz no divórcio, infeliz no casamento, houve divórcio, alguma coisa, provavelmente ali foi um projeto falido. Alguma coisa estava errada. Alguma coisa saiu da ação de Deus, do projeto de Deus. Porque o projeto com Deus, quando os dois estão, não é um projeto falido, irmãos. Algo aconteceu no caminho que de repente ambos permitiram, ou complicações, que cada um é cada um em relação do que está fazendo. Mas não existe família sem ter Deus como fundamento, a base de tudo. Deus é quem abençoa a família, irmãos. Amém. Você precisa entender isso. Salmo 127:1. É inútil se Deus não for o construtor, que não for o construtor da família. É inútil querer trabalhar na construção da casa. É inútil, irmãos. É inútil a gente querer construir igreja, plantar igreja sem Ele ser o cabeça. É inútil, não adianta nada isso aqui. Não adianta nada se o Senhor não for o cabeça da igreja. Aí tem duas imagens importantes que eu queria que você prestasse atenção aí. Olha que interessante, se der para você visualizar essa imagem em relação a esse ponto aí, Deus ser a base. Aqueles dois triângulos representam algo muito importante para nós, se você parar e pensar. Quanto mais o casal, irmãos, estiver longe de Deus, que são nessas extremidades dos pontos aí, né? Do ângulo aí abaixo, né? Uma imagem representativa. Quanto mais eles estiverem longe de Deus, eles estão longe deles mesmos. Percebe?
Deus é como se fosse a ponta, né? Tá na parte superior. E aqui estão os dois. Então, quanto mais eles distantes, estarão distantes também um do outro, da essência, né? Do que fundamenta que é Deus. Quanto mais eles sobem nesse triângulo, estão mais perto de Deus, como também estão mais próximos um do outro. Ou seja, o que vem de Deus abençoa ambos e fica aquela parte menor, ambos ali ligados, de uma maneira mais próxima, de uma maneira, né, direta ali, ligadas. E a outra imagem, se você parar e prestar atenção, eu acho legal essa imagem, porque você percebe a mão de Deus como provedor, você percebe que o esposo vem ali com um papel diferente, que é diferente do papel da mulher. Você vê ali um cuidado, uma proteção, de prover coisas. Você vê a esposa em um outro papel, em um outro guarda-chuva, dando cobertura aos filhos. E toda vez que a gente tenta alterar aquela ordem ali de Deus, pode ter certeza que o projeto está bagunçado. Você conhece um projeto bagunçado. E você sabe onde está bagunçado. Porque essas ordens aí, isso aí foi alterado alguma coisa do que Deus criou. Você sabe onde bagunçou o projeto de Deus. A mão está aqui. Mas onde é que está o papel do marido em relação entre o papel de Deus? Pensa ali, irmãos. Não ter o papel da mulher naquele guarda-chuva ali um pouquinho mais abaixo. Ou então alterando. Coloca a mulher no papel do marido. Altera a ordem do projeto. A bagunça que vai dar é grande. Se você observar, pensa... Vou dar um exemplo aqui, básico aqui. Pensa um ladrão está invadindo a sua casa. Por misericórdia, né? Mas pensa isso. Um ladrão invadindo a casa. De repente o homem diz assim: vai lá, mulher. Eu não vou não. Tem medo desse negócio aí. Vai o cara vem estar armado, coisa do tipo. Cara, é papel da mulher isso. Que eu morra pela família, mas vai ter que ir lá. Que seja a misericórdia de Deus, a mão de Deus dando segurança a nós. Mas tem que vai lá é um homem, cara. É um papel diferente. Quando vem o inimigo, alguém vai bater na porta, quem se levanta é o homem. É esse papel, né? Como é melhor que a mulher. Não estou falando isso, não é posição de hierarquia, não. É porque o homem é o cabeça mesmo, tem que ir lá enfrentar as coisas que envolvem a sua família. É diferente, irmãos. Mesma coisa, a mulher, se fosse dar um exemplo aqui em relação a papel, família, é diferente. As coisas são diferentes. Irmãos, toda vez que a gente altera, a gente vai ver aí uma bagunça. É por isso que tem pessoas com o corpo alterado fisicamente, parecem uns monstros agora, né? As mulheres parecem que é totalmente diferente, os homens tá de outra coisa, tá um negócio tudo alterado, irmãos, tudo alterado, aí dá problema. Aí os filhos, que às vezes os pais alteraram, bagunçaram ali, não tem mão de Deus. O esposo não está fazendo o seu papel, a mulher não está fazendo o seu papel, os filhos vêm na retaguarda e recebem toda a pancada. Aí você vai ver um monte de filho com problema. E onde é que está? Onde surgiu tudo? A partir do projeto. Começa errado. Falta a mão de Deus. Falta o esposo entender o seu papel. Muita gente casou, irmãos, fugindo de casa. Boa parte de pessoas que eu conheci que tinham problema nos relacionamentos, se separaram, queria mais sair de casa porque não aguentava estar em casa. Não foi porque Deus dirigiu, direcionou, abençoou. Não, eu quero sair de casa, não aguento mais problema. Achando que não vai ter problema também na outra casa que vai construir. Às vezes construiu totalmente errado. Consegue perceber, irmãos? Quanto mais próximo de Deus, pensa aquele triângulo ali. O marido está lá em cima com Deus. A mulher está lá embaixo, na extremidade. Distanciamento entre Deus, como também distanciamento entre o marido. É óbvio que isso vai acontecer. Vai ficar ali totalmente alterado, né? Vai ficar ali em uma desconformidade. Mas quando os dois estão no mesmo patamar, a mesma coisa é vice-versa. Está lá a mulher lá na frente com Deus e o marido está lá embaixo. Não vai bater, irmãos. Tem que puxar. Tem que andar os dois na mesma linha ali. Está desfrutando tanto do que é Deus e sua presença, como foi com o homem e a mulher antes do pecado, como também ambos terem a mesma ligação ali em relação a isso. Então, Deus como base, irmãos. Não queira construir família sem ter a mão de Deus. Não queira idealizar família sem ter Deus como provedor, como a mão que sustenta todo esse projeto. Amém? Glória a Deus. Amém, irmãos. Segundo ponto, irmãos, para a gente perceber aqui um detalhe importante. Qual que é o ideal do projeto de Deus? Primeiro, ter Deus como base, né? Família, né? Segundo, ter homem e mulher como colunas, irmãos, dessa casa, desse projeto. Observe o que diz o versículo 20 ao 23. O texto vai dizer assim: assim o homem deu o nome a todos os animais do rebanho, domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse.
Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado o homem, o Senhor Deus fez uma mulher, e a levou até ele. E disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Eu queria que você entendesse um negócio importante, está até ali para você visualizar e perceber. Olha o que é que Deus pensou ao criar família, irmãos. E Ele é a base, né? Ele é a mão ali sobre a família. Sendo que depois dele vem duas colunas fundamentais, homem e mulher. E eu queria que você entendesse, eu fui buscar aqui no original, né, que é no hebraico, a palavra lá no Antigo Testamento, quando o texto vai dizer assim, Deus retirou do homem uma costela, a palavra original para costela, irmãos, está ali, a pronúncia é basicamente tisselai, né, tisselai, que quer dizer lado, costela, uma viga. Lado, costela, uma viga. A palavra para costela quer dizer isso. O que é que eu quero que você perceba e entenda para essa palavra costela? Irmãos, Deus criou tudo macho e fêmea, como eu havia falado anteriormente. Mas quando chega nessa hora de criar a mulher, Ele cria a mulher de onde? De uma parte de Adão, ou seja, de um lado de Adão. E qual que é o princípio disso, irmãos? Deus estava mostrando ao homem que o que Ele cria, que é a mulher, a partir de Adão, como coluna, né, como uma costela, ou também pode ser usado como uma viga, ou um lado de Adão, podemos dizer assim. Essas três palavras estão em ordem ali, numa classificação primária. É para mostrar que Adão e Eva, homem e mulher, estão ali juntos. Guarda bem isso, irmãos. Como se fosse uma estrutura que, se você depois que casa, se une e se retira, o negócio bagunça. Não é a mesma coisa. Como é que você cria... Pensa, irmãos, uma cadeira como essa, a gente tira vamos colocar uma coluna dessa. A cadeira, quando você vai sentar, já vai ficar desequilibrada. Tira outra coluna, o negócio vai bagunçar, sendo que essa tem 4 colunas, né? 4 pilares. Mas pensa algo que segura apenas... tem 2 pontas, né? Que segura todo o projeto superior que está ali sobre essas 2 colunas, essas estruturas. Se você tira uma, meu irmão, Deus estava ensinando isso ao homem. Não tem como, depois que você cria o projeto, cria a família, que constitui a família, quando você tira uma viga, a casa fica, sabe o que é um, como a Bíblia diz? Os 2 se tornarão uma só carne, né? A gente vai ver um pouquinho mais na frente. Irmãos, a metade de 1, 0,5. Você quer ver, a sua vida vai valer a metade agora? Sua vida vai valer a metade, não é 1 mais. Quem quer ter na conta do seu banco, sei lá, os dígitos 0, depois vírgula, não sei o quê. Ninguém quer ter isso. A gente quer ter os primeiros dígitos lá e depois a vírgula não importa. Quanto mais para lá, a direita, melhor. Mas ninguém quer ter 0, alguma coisa. Porque nenhum real é. Agora, por que num projeto de Deus para nós, a gente quer ter a metade só? Uma estrutura, uma viga mais ou menos, ou caída, ou desmantelada. Não vai, irmãos. Observe que o princípio que Deus estava dando ao homem e à mulher para construir a família, todos macho e fêmea, mas a mulher e o homem, imagem e semelhança minha, eu quero que entendam que os 2 são estruturas para essa coisa que eu vou chamar de família. Para esse projeto que eu vou chamar de família. Aí sabe o que significa, irmãos? Que tem muito, se a viga não estiver boa, se o lado da estrutura não estiver boa, vai vir bagunça. Vai vir bagunça na certa. E isso vai resultar nos filhos e no que eles serão no amanhã. E é por isso que é como se Deus estivesse dizendo, olha, eu estou criando 2 estruturas que vai ser uma só. Pensando nesse projeto chamado família. Então, essas 2 costelas, né, essas vigas, esses lados, formarão essa estrutura, como a gente falou aqui do guarda-chuva, que vai sustentar essa base família. E é interessante porque Adão, quando ele fala que essa sim é osso do meu osso, né, carne da minha carne, no versículo 23, a palavrinha osso, irmãos, está ali. Palavrinha osso no original lá quer dizer letzem. E essa palavra nesse original é como se Adão estivesse dizendo assim, olha, essa aqui é osso do meu osso, essa aqui é a minha essência, é a mesma substância. A palavrinha para o original aí, que é osso, né, dos meus ossos,
tem a ver com isso. Essa aqui não é só apenas osso do meu osso, é a minha essência. Poderia ser traduzido também. É a minha essência, a minha substância. Ou seja, a outra coluna que é a esposa, a outra viga, a outra parte da costela, o outro lado, é a mesma essência. Osso do meu osso, carne da minha carne. A gente está junto nesse projeto. Ou seja, irmãos, por mais que tenham papéis e estruturas físicas diferentes, mas é um na mesma essência. Não tem como ter alteração. E eu até coloquei uma imagenzinha ali para a gente pensar, irmãos, a viga é aquela partezinha de cima, né? A gente tem a coluna, né? Uma estrutura maior, podemos dizer que é Deus sustentando tudo, mas aqui um projeto de uma casa, pensa um telhado de uma casa sem ter alguma viga. Quem é da construção, quem trabalha com isso, pensa sem ter uma basezinha que entre a coluna que sustenta, não ter, como é que a gente vai encaixar, irmãos, essa parte superior desse projeto nessa base? Se não tem como é que o telhado fica ali se não tem coluna? Como é que a casa, o projeto, família, se não tem viga, que somos do casal, os dois, o lado, a estrutura, né? Como é que se não tem, irmãos? Certamente será um grande desmantelo, ou então vai ter uma ponta, né, e a outra declinada, né? A viga vai estar caída, porque a estrutura está totalmente quebrada, rompida ali entre o casal, um dos lados, homem ou mulher. E é interessante, tem uma imagenzinha que reflete também sobre isso, a gente pensar, eu coloquei ali. Observe esse guarda-chuva, irmãos. Deus em primeiro lugar. Essa é a estrutura de Deus, da família. Marido, cabeça, cuidador, papéis diferentes. A esposa vem depois nesse projeto, né? Se você percebe, Deus cria a mulher com uma intenção de auxiliar. A palavra no original lá, auxiliar, quer dizer ajudadora, literalmente. A mulher vem para ajudar o homem na missão, irmãos. Para cultivar ali, junto ao jardim, os propósitos, para ajudar o homem na sua missão. E a mulher precisa entender isso. E depois vem os filhos. Toda vez que eu altero, irmãos, vai dar problema. Pensa a esposa amar mais seus filhos do que o seu próprio marido. Pensa a esposa amar mais até o cachorro de casa mais do que Deus. Pensa o marido gostar mais da gata de casa, ou gostar mais do filho do que a própria mulher, ou então o marido gostar mais... Bagunçou o projeto, bagunçou tudo, não tem isso aqui, irmãos. Isso aqui é uma estrutura básica da gente poder pensar que Deus tem uma idealização de um projeto e tem princípios e pilares importantes quando o assunto é família, irmãos. A mulher é uma essência, a mesma substância do marido, mesma, diferente de todos os animais que Deus fez macho e fêmea. O homem e a mulher, Deus tirou e construiu duas estruturas. Eu pergunto a você, como é que está a estrutura da sua casa? Ou que estrutura, para os irmãos que estão noivos aí, vão casar, ou estão namorando, ou pensam em namorar, que estrutura eu quero ter na minha casa, chamada projeto de Deus? Que estrutura eu quero ter? É essa a estrutura que você tem hoje? É isso que é a estrutura que você tem? Onde é que está Deus como base nesse projeto? Hoje a família está bem, a casa está tudo em ordem, está tudo certo, o relacionamento também. Como é que está a estrutura chamada mulher? Como é que está a estrutura chamada homem em casa? Eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso. É muito importante você pensar sobre esses pontos, irmãos. Um outro fundamento importante, por fim, irmãos, o ponto 3, guarda isso. O casal precisa ter Deus como base. O casal precisa, aliás, a família como projeto precisa ter as duas colunas, homem e mulher, como duas estruturas próximas de Deus e seguindo os princípios de Deus. E terceiro é exatamente isso, irmãos. O casal precisa seguir o princípio do autor do projeto. Gênesis 2, 24 a 25 vai dizer que por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Irmão, se você observar, a palavra deixar está ali. É uma palavrinha que quer dizer yazab, né, no hebraico, que quer dizer literalmente deixar, soltar, abandonar. Vai dizer isso para sua mãe, que eu estou abandonando a casa, deixando, para ver o que ela vai dizer. Meu Deus do céu, as mães não estão preparadas para isso, parece que esqueceu disso. Mas literalmente, guarda isso, um dos princípios das duas colunas é o rompimento da família anterior e da família que você vai construir, você vai se unir.
né? Homem e mulher, mas é o rompimento da família anterior. Ou seja, irmãos, o homem e a mulher precisam de fato desprender. Precisam de fato ali cortar o cordão umbilical. Precisa de fato estabelecer uma outra prioridade. A prioridade agora não é mais a minha casa anterior. É a minha futura casa. E pense como dói para algumas mães, né? Eu lembro da minha mãe, de repente, né, contemplar aí depois aí a pregação. Eu lembro dela quando eu me casei. Parecia que ela perdeu o filho para minha esposa, para a Edne, né? Parece que a mulher sempre tem uma intrigazinha com a mulher, no caso a mulher, a mãe do homem, né? Do filho que está casando. Parece que tem uma intrigazinha. Você está levando meu tesouro, né? Você está levando meu sei lá o quê. E parece que a mulher tem uma intrigazinha, né? Toda mãe tem uma intriga com uma mulher que parece que foi por sua culpa que ele está saindo de casa. E na realidade não é bem assim o projeto de Deus, é uma ordem. Irmãos, toda vez, guarda isso, toda vez que você não segue esse princípio, o texto diz, deixa a casa, abandona literalmente. Abandona, deixa a casa, abandona. Abandonar não vai deixar de ser filho, irmãos. Abandonar é só sair da casa. E a prioridade, a visão passa a ser a outra casa. O cuidado agora é com a mulher, porque se o marido não exercer o papel junto com a mulher, quem é que vai exercer? O vizinho? Vai exercer? Uma pessoa na rua que a gente não conhece vai exercer? Não, o papel seu. Lembra lá o guarda-chuva? É o papel agora do marido. O tesouro agora cresceu. Tem que cuidar da mulher. Né? Não acabou esse negócio. Mas literalmente, irmão, se não deixar... Aí olha o problema que dá. Vamos morar junto com os meus pais. Eita negócio, irmão. Vamos construir um barraquinho lá no fundo e vamos morar junto. Quebrou um princípio, vai dar problema. Pode ter certeza que vai dar problema e você conhece pessoas que vou morar junto com os pais e deu problema. Se vai morar junto com os pais, então não é hora de casar. Se você não tem como manter a casa, ou ter uma casa, ou manter ali a situação de deixar o pai e mãe e o princípio ali, então não case. Continue namorando até a vinda de Jesus ou até ter condições de você manter a sua casa e deixe seu pai e sua mãe e case com a mulher. Agora, casar, deixa pai e mãe a um princípio, irmão. Senão, não estaria aqui à toa. E detalhe, Adão teve pai e mãe? E por que Deus estabeleceu isso? Porque é o que ia vir depois. A partir dele, do projeto original, vem tudo que é para ser desenvolvido ali. A Eva não teve pai e mãe. E por que está ali? O pai ali foi Deus, o Criador celeste. Mas não teve pai e mãe físico. Deus criou a partir dali. Mas é a partir daqui um princípio para toda a raça humana, para toda, de uma forma universal. Não tem como ter outra coisa. O homem deixará pai e mãe unir-se à sua mulher. Então eu deixo literalmente, mãe, amo a senhora, vou vir aqui visitar a senhora vai lá em casa, visita e tal, mas agora eu tenho uma mulher e eu vou cuidar dela e da minha casa. Esse aí é o princípio e ponto final. Indiscutível, irmãos. Indiscutível. E aí tem vários problemas, porque tem mãe que parece que não tem contato com o marido direito, transfere para os filhos passam a ser o agente comunicador da mãe. Quando tem um homem, aí parece que a mulher quer falar tudo com o filho, aí quando o filho sai de casa com a filha, acontece também, e aí troca tudo, aí quando perdeu a pessoa que mais conversava, fica triste, fica atribulada, porque não conversa direito com o marido. Por aí vem um monte de problema, irmãos, muito problema. As duas estruturas têm que estar bem, as duas colunas, as duas costelas, os dois lados têm que estar bem. Um outro princípio importante, irmãos, o homem unirá a sua mulher. Irmãos, a palavra unir quer dizer dabaque. Essa palavrinha que está ali, no original ali. Irmão, essa palavra ela quer dizer unir a sua mulher. O homem unir-se à sua mulher quer dizer grudar-se. O homem está colado. Em outra expressão, fundiu. Sabe quando você funde um negócio no fogo? Tipo uma soda que você faz e ali você criou um negócio e fundiu um negócio com outro assim e você não tem como romper, a não ser se você serrar o ferro, serrar a grade, você danificar ali. Toda vez que você serrar, querer desfazer, colou uma página na outra já? Papel no papel? Já fez isso? Colou já o dedinho com cola Superbond? Colou lá, viu como é que ficou quando você tentou tirar? Ficou lá carraspento, ficou uma manchinha, uma marca. Toda vez que você desgrudar o que foi unido uma vez, conforme a vontade de Deus, vai deixar marcas. Dedo colado. Papel grudado no outro. Quando você tenta arrancar o papel é horrível. Quando você tenta arrancar o papel, arranca um buraco do outro papel que grudou junto. Cola um objeto no outro. Soda e faz lá a soda no ferro no outro. Funde isso, gruda isso.
e vai tentar arrancar, serra lá, pensa que não dói na parte que está sendo serrada? Pensa isso na sua vida, pensa isso na coluna que você é. Você está serrando a parte, isso aqui foi fundido de alguma forma. Pensa eu serrar aqui, vou serrar a parte de quem? Do homem ou da mulher? Algum lado vai doer mais, porque está serrando e vai marcar. E pode ver que tem muitos pais e mães, estruturas aí que foram desfeitas, que está rompida, marcada, está danificada, porque não seguiu um princípio da unidade. Irmãos, esse princípio aí, ele tem a ver com permanecer junto, unir-se. Eu estou próximo, eu não estou próximo agora mais dos meus pais, estou próximo agora da pessoa que me uniu. Esse princípio tem a ver com seguir de perto, juntar-se. E isso aí eu vou unir, eu vou separar, né, deixar pai e mãe geograficamente, né, o espaço vai ser outro ambiente, vai ser outra casa. Emocionalmente, agora eu vou cuidar da esposa com quem eu estou junto, vou estabelecer ali algumas tarefas, alguns propósitos. Fisicamente, financeiro, vou me unir à mulher financeiramente, vou me unir à mulher emocionalmente, fisicamente, relacionalmente, social, né, como também espiritualmente. Então, esses detalhes tem que acompanhar quem? O casal. Os dois estão se unindo, irmãos, e estão rompendo o laço com os pais de forma anterior. Então, eu vou cuidar da esposa em todos os aspectos. A esposa também se relacionar com o marido físico, emocionalmente, social, financeiro e tal. Eu não vou bancar meus pais, eu preciso bancar a minha casa. Percebe? Os pais não têm que bancar os filhos. Acabou, saiu da casa, deixou. Agora a responsabilidade do filho bancar, que agora é casado, bancar seus pais. Os pais precisam, aí é outra realidade, ajudar, cooperar numa linha secundária, mas não de uma linha primária. Tem filho que é bancado pelo pai até hoje, saiu de casa há 30 anos. Saiu de casa há 10 anos, saiu de casa ou vice-versa. O filho ajuda o pai que às vezes nem precisa e tem uma responsabilidade com os pais que não é uma ordem de Deus direta. E perdeu as suas responsabilidades, às vezes cuida mais dos pais do que a própria esposa ou o próprio esposo. Inverteu ali a ordem, inverteu os valores, é para unir a sua mulher. Estamos grudados, fundidos, impossível. Se desfazer, danifica, irmãos. Machuca, rompe, quebra, impossível. E por fim, irmãos, quando o texto diz que os dois tornam-se uma só carne, a gente observa que a palavrinha carne quer dizer bazar, o bazar, baza no hebraico. E literalmente quer dizer, eu trouxe duas palavras pelo dicionário, né? Quer dizer carne ou então referindo-se ao próprio corpo, quer dizer intimidade. O homem e a mulher agora estão preparados, uma vez casados, para viver a sua nudez, a sua intimidade. Vou dizer um negócio a você, irmãos. Você guarda isso, é muito importante para nós, família, casado ou quem vai casar, por aí. Irmãos, como é que a gente sabe que a gente está preparado para casar? Como é que você sabe disso? Será que você casou, você estava preparado para casar? Existe? Estou preparado ou não estou preparado para casar? Quando você tem esses princípios de maneira definida já na sua vida. Vou te dar um exemplo. Tu vai casar com uma pessoa agora. Guarda bem isso. Tu tem 18, 20 anos, 21 anos, 22 anos, sei lá. E de repente tu depende do pai e vai pegar tu na escola todo dia. Casada, pai, me busca aqui. Não tá pronta. Depende da mãe, mãe, me busca aqui que eu tenho que ir pro curso. Não sei o que, não tá pronto. Você tem que deixar, você já está vivendo uma independência. Você já está se preparando para viver algo que está independente, para quando você unir com o abençoado ou abençoada, já estamos caminhando junto aqui já a sós. Pensa tudo que você vai fazer, você está dependendo do seu pai e de sua mãe. Não está pronto, irmãos. Não estou deixando. A gente vai deixando já vagarosamente. Esse vai acontecendo e de repente a gente está preparado. Eu deixo o pai e mãe, eu estou preparado. Estou desprendendo cada vez mais. Pode observar os pais, os filhos que estão noivos, parece que cada vez mais eles estão mais distantes, né? Preocupado com casar. Diga aqui as meninas de passagem, que são daqui, eu não sei os meninos lá, mas estão preparados, quer saber só de casar. Talvez o que olha na internet é sobre casamento, ou como vai ser a vida aí. Mas porque quem noiva quer casar, irmãos. E isso aí é uma bênção de Deus, quer ter o outro lado, outra estrutura, outra coluna. Agora, se você depende para qualquer coisa, pagar uma conta, pagar a comida, qualquer coisa, pensa. Fazer, sei lá, um transporte. Irmãos, não estou preparado para casar. Melhor se aquietar, namorar e deixar as coisas acontecer, prover o que precisa para chegar no tempo certo. Agora,
A bênção, irmãos, da unidade, da intimidade do casal, que tem a ver com essa questão da sexualidade e tal, ambos viviam nu. Vocês podem observar que antes do pecado, ambos estavam que nu, não tinham vergonha, né? Mas depois do pecado eles se escondem. Adão e Eva se escondem e a nudez ali era vista e Deus pega a pele de um animal e veste eles ali e cobre ele ali com algumas... faz uma cobertura para eles diante da vergonha que eles estavam tendo. Se você parar e prestar atenção, nesse tempo, guarda isso, é muito importante. A nudez, irmãos, era um símbolo de dignidade do casal. A nudez, que quer dizer a transparência do casal, não tem malícia, não tem... A nudez era a dignidade do casal. Depois do pecado, a gente ganha roupa, vestes. No tempo de reinado, irmãos, quanto mais roupa tiver e a dor não tiver, mais digno você é. Hoje, socialmente falando, a mesma coisa. Você vê o pastor assim, você vai dizer, o pastor tá arrumadinho e tal, acha que a gente é alguma coisa. Mas às vezes é a sujeira que está dentro. E às vezes os meus pensamentos pecaminosos que estão dentro de mim tá sujo, tá uma lama, tá uma nojeira. Dentro de nós, dentro de você. Então isso é... Parar para pensar, isso aqui, irmãos, não quer dizer dignidade, mas antes era dignidade. Sem isso era dignidade, irmãos. Ambos se relacionavam e não tinham problema de estarem numa intimidade. Agora sim eu posso ter intimidade com uma pessoa e desfrutar da nudez. Você já pensou, irmãos, um casal, eu vou entrar diretamente no dia 31, quando a gente for falar sobre o casal especificamente, mas você vai ter um momento com a sua esposa, noite de núpcias, e você estão os dois ali sem a sua nudez, não faz sentido. Porque isso já é uma bênção para o casal, a nudez, a transparência, a não ter medo um do outro e poder ter a bênção ali do matrimônio. Para os irmãos terem uma ideia, não sei se você sabia disso, o casamento só considerava-se casamento depois do ato íntimo do casal. Pode observar, no contexto do Antigo Testamento, né, vem ali Isaac e Rebeca, quando eles se encontram, que o servo vem e diz, aí eles se encontram no caminho, eles vão lá para a tenda, consumir ali o ato conjugal. Todos faziam a festa de 7 dias, o que for, mas terminava na tenda. Só estava casado quando o corpo se une. Só está casado quando um está diante do outro, apresentando a sua nudez, a sua estrutura está junto. A dignidade do casal, a nudez está junta. Só há casamento se houver isso. Se não houver isso, não há casamento. Se não houver autoridade, né, da parte de Deus que criou o projeto, não há casamento. Se não houver pelo menos um representante civilmente, não há casamento. E talvez a gente está vivendo isso fora do projeto, fora da ordem de Deus. Ambos viviam nu, irmãos, e era um fator de dignidade para o casal. O casal estava nu diante de Deus. Deus o visitava e a nudez estava presente e não tinha problema nenhum. Foi do jeito que Deus criou. Uma bênção de Deus para o casal. Depois, hoje, ninguém vai chegar aqui sem roupa, irmãos. Ninguém vai andar na rua, chegar no trabalho sem roupa. Hoje é crime. Virou um processo, né, um ponto de dignidade. Mas antes não era assim. Alterado depois dos erros do ser humano, do pecado. Irmãos, a sua família é um projeto seu ou de Deus? Como é que eu sei que a minha família é um projeto meu ou de Deus? Quando a gente segue os pilares e os princípios, igual a gente pontuou aqui. Quando a gente segue essa ordem de Deus, a direção de Deus, eu sei que a minha família continua sendo um projeto, uma idealização do meu Criador. Será que hoje você está pronto para casar? Deixar pai e mãe? Será que hoje você está pronto para de fato unir-se à sua mulher de uma maneira desprendida, o homem? Ou será que hoje eu olho para o meu casamento e eu olho como é que eu estou em relação a isso? Será que hoje, e de fato eu sou uma só carne e tenho essa intimidade, essa vida do casal? Irmãos, de verdade, isso é muito importante para um casal. Tem casais que não têm vida íntima. Talvez você saia ali, eu não vou entrar muito em detalhes, né? Mas você às vezes perdeu a intimidade, você desconhece quem é aquela pessoa, quem é o corpo daquela pessoa. E não é uma questão de idade, porque eu sou velho, não, meu irmão.
é a sua esposa e o seu esposo. É um caráter de dignidade perante o Senhor. Não ter isso é um erro. Não ter o contato íntimo, físico, estar junto, isso é um erro grave diante de Deus, porque é um fundamento que resulta, tudo que juntou, que Deus falou, resulta na nudez do casal. Resulta na intimidade do casal. É por isso que o apóstolo Paulo fala lá que não pode haver rejeição da parte de ninguém, a não ser que ambos concordem. Então, se você vai observar, irmãos, a minha família, ela é um projeto de Deus quando ela segue os pilares de Deus. Eu tenho que observar se eu estou pronto, se estou pronto para deixar, estou pronto para unir, estou pronto para viver essa nudez. Eu tenho que observar, irmãos, se de fato Deus está sendo a minha base, se a minha estrutura como coluna está boa e está perto diante de Deus ou está distante. Eu estou vivendo mais ou menos, isso vai dar problema. Como é que está o guarda-chuva da vida, a cobertura nossa? Está vindo Deus primeiro? Está vindo marido, esposa, filhos? Está invertido? Tem gente que diz assim, antes de eu conhecer você, eu já tinha um filho, eu já tinha essas coisas. Você veio depois. Errado. Deus tem uma ordem para isso. Antes de conhecer qualquer coisa, as pessoas estabelecem as suas prioridades e alteram o projeto original de Deus e vai dar problema. Irmãos, em nome de Jesus, por mais que você tenha hoje 20, 30 anos de casado, 10 anos de casado, 5 anos não casou nem nada, você pode observar que os erros no projeto chamado família são erros nossos, não é erro de Deus. Tem falha nossa. Não tem falha de Deus em nada, está aqui. A gente não procura observar esses detalhes e segue uma ordem do que Deus tem, a gente segue o que está na cabeça. A gente segue o percurso do mundo, todo mundo faz isso, não tem problema. Todo mundo segue ali o bonde andando, o caminho e vamos nessa. Mas não é isso que Deus tem para a minha e para a sua vida. Deus tem promessas para cumprir diante de pessoas que estão honrando a Ele em relação a esses pilares importantes que Deus tem. E você vai ver, irmãos, quanto mais o tempo passa, mais a depravação humana vai ser evidente e de uma maneira escancarada. Porque você vai ver que vai chegar um... Os irmãos estão vendo, aqueles bonecos que falaram ali, irmãos, tem gente passeando no shopping, em fila, para até ser beneficiado, e briga com você na justiça se você falar que aquilo ali não é filho da pessoa. E na realidade é um boneco. Não tem vida, mas é representativo para a pessoa. Hoje em dia, irmão, você vai ver muita coisa que você vai olhar que antes já não era comum, cada vez mais comum e depravado, e pessoas vivendo os seus padrões, mas não os padrões de Deus. Eu quero dizer aos irmãos, em nome de Jesus, irmãos, viva o projeto original de Deus. Você possa dizer isso, eu quero, de repente eu me perdi em alguma coisa do projeto, eu quero voltar e resgatar e viver um projeto de Deus. De repente seus pais viveram um projeto que não é tão bom, ou não está tão legal, mas viveram e chegou até aqui, glória a Deus, amém, aleluia. Mas eu quero viver em um projeto melhor, não é pecado. E às vezes tem gente que até tem, eu não sei se é inveja ou o que é, eu não sei, que às vezes de abençoar o filho e a filha, em relação do que estão vivendo, parece que cria uma rivalidade, né? Parece que você quer ser o certinho, você quer fazer isso, quer ser a certinha, quer fazer aquilo. Não, só quero viver o projeto de Deus, só isso. Eu quero viver só o que Deus tem, eu não quero obrigado por tudo que foi feito, que eu aprendi, mas eu quero viver um projeto melhor ainda, irmãos. Que você possa desejar isso aos seus filhos, que os meus filhos vivam um projeto ainda melhor que eu não vivi. Eu queria viver coisas que eu ainda não vivi, e você ainda pode viver isso, você pode ter isso como base, você pode viver isso. Irmãos, é por isso que quando a gente pensa em julgo desigual, dá problema, né? Porque não tem isso na cabeça, esses princípios na cabeça, e sempre vai dar problema. Sempre vai dar uma desordem, vai alterar. Pode ter certeza de uma coisa, irmãos, eu encerro aqui. Pode observar que a gente não via tanto problemas familiares com os filhos, em questão de transtornos e coisas emocionais, como a gente vê hoje. E sabe o que isso vem? É diante dos nossos erros como pais. Muita coisa errada, irmãos, como as colunas, as estruturas, tem bagunçado a vida de muita gente. É como se estivesse desmoronando e caindo tudo em cima deles. E um monte de problema vem aí em virtude dos nossos erros. Não é coisa só de ambiente, irmãos. Coisa nossa. Você pode pegar uma família bem estruturada em Deus e observar que tem coisas ali diferentes em relação àquela família.
Você pode pegar uma família que está desestruturada, irmão, você vai ver que está bagunçada, tem alguma coisa errada, a coluna está errada, o lado está errado, a costela está errada, tem alguma coisa que não está legal ali. Ou Deus está ausente, tem alguma coisa. E isso é um fato, irmãos. A gente precisa entender, perceber que ainda há tempo da gente ter uma família conforme um projeto que Deus tem para nós. E não apenas o nosso projeto, a nossa idealização. Eu quero convidar os irmãos a ficar em pé para a gente entoar um louvor ao Senhor, para a gente refletir em meio a tudo isso que foi falado sobre família, para a gente poder pensar sobre os nossos casamentos, que a família parte do casamento, irmãos, parte de Deus. Primeiro vem Deus, depois o casal, as estruturas. Eu queria que vocês pensassem sobre isso em meio à canção, em meio ao louvor a Deus, e percebesse, irmãos, o que é que eu estou fazendo de errado em relação à minha família, o que é que eu estou fazendo de errado em relação à minha estrutura. Eu, como estrutura, que exemplo eu estou deixando, que referência eu estou sendo, se eu estou amando a Deus mais do que tudo, mais do que todos, como é que está a minha estrutura como marido, mulher, de fato, esses princípios estão em minha vida ou não. Queria que você refletisse sobre isso, pensasse sobre isso, depois da gente orar junto, agradecendo a Deus em nome de Jesus.